Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos revisar os pronomes relativos. É muito importante saber os pronomes relativos para diferenciar do que é conjunção integrante e também do que pode ser pronome interrogativo. Esse é mais difícil de confundir. Mas quem está aprendendo sobre as orações subordinadas adjetivas é fundamental saber sobre os pronomes relativos e alguns pontos da regência também é bem importante você saber quando usar cada tipo de pronome relativo. Ok? Para começar, os pronomes relativos, eles nem acompanham o substantivo, eles nem substituem o substantivo. Eles fazem relação, digamos assim, eles fazem referência a um termo antecedente que é o substantivo. Ok? Então, imagina que o pronome relativo é como se fosse uma pontezinha que vai ligar duas orações de alguma forma para não repetir o termo, tá bom? E aí nós temos vários tipos de pronome relativo. Nós temos os variáveis e os invariáveis. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela, aí vocês vão acompanhando comigo para vocês verem os exemplos. Bora lá. Então, por que eu falei que eles não fazem nem substituição, nem acompanham? Porque eles fazem referência, lembra? Então, olha aqui, ó. Eu comprei a blusa é amarela. Para não repetir dessa forma, você pode usar o pronome relativo. Então, eu comprei a blusa que é amarela. E esse que faz referência à blusa, o termo antecedente. Ok? Ficou claro? Continuando. Os pronomes relativos são todos esses daqui, né? E aí nós temos os invariáveis. Invariável é quando não muda, nem do singular para o plural, nem do masculino para o feminino. É o que, o quem e o onde. Os variáveis são os que dão para mudar o gênero e o número. Então, o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Quanto, quanta, quantos, quantas. Sempre fazendo referência à palavra que veio anteriormente, tá bom? O que é o mais usado e tem que tomar cuidado para não virar um queísmo lá no texto, né? Então, sempre que couber o que, dá para usar o qual, a qual, fazendo ali a concordância com o termo que está fazendo o que é o termo antecedente. Então, se você está usando muito que no seu texto, é importante também estudar os pronomes relativos para saber qual você pode usar para substituir e evitar a repetição no texto, porque isso, afinal, joga a nota lá para baixo, né? Então, o que é o coringa, não sabe qual usar, usa o que, mas se estiver usando muito, lembra que tem que usar os outros, tá? O que se pode se referir a coisas, objetos, pessoas. O quem é só para pessoas, tá bom? Então, ali no que. Já encontrei a chave que estava perdida, para uma coisa, tá? O carro que comprei é azul, uma coisa. Agora, vamos ver o quem. Foi este o amigo a quem confiei meu segredo. Então, a quem está se referindo a amigo, uma pessoa. Aquela professora de quem falei. Então, esse quem aqui se refere à professora. Pessoa, a gente usa o quem. Onde se refere a lugar. E aí, é lugar, lugar mesmo, não é lugar simbólico, metafórico. Tem muita gente que usa onde para toda coisa, né? Então, onde para usar para uma folha, para uma referência a um parágrafo, evita. Quando você puder, quando estiver na dúvida no onde, se é realmente se referindo a um lugar, é melhor usar o em que, ok? Então, usa o onde só quando for para lugares. Então, essa é a rua onde cresci, não conheço o restaurante onde jantaram ontem. Esse onde são lugares, tá bom? Então, onde é rua, e no segundo exemplo era restaurante. O qual, a qual, os quais, as quais. Ele, digamos assim, dá um tom de mais formal e sempre que couber o que, vai caber um desses daqui, e vice-versa, né? Então, o filme sobre o qual conversamos é ótimo. Eu podia falar o filme sobre o que falei, conversamos é ótimo. Mas o qual aqui, ele é melhor nessa circunstância, tá? Esta é a noite durante a qual não consegui dormir. Triste, né, insônia? Então, o qual, as quais, e todos eles vão se referir a um termo antecedente, se couber ele, vai caber o quê? E vice-versa. O cujo vai ter alguma relação de pertencimento, tá bom? A gente não usa o cujo, tem aluno que adora falar que usa o cujo porque achou formal, acha que deixa o texto mais bonito, e não é bem essa a ideia, tá? O cujo vai dar uma ideia de posse, mas ele não é um pronome possessivo. Então, conheci o professor cujo livro fez sucesso. O livro, digamos assim, pertence ao professor. Escolher os alunos cujas notas foram melhores. Então, as notas pertencem aos alunos, ok? Então, sempre que tiver algum tipo de relação de pertencimento de posse, você usa o cujo ou as variáveis, né? Para poder fazer a concordância. O quanto e quantas está se referindo sempre à quantidade, né? Ele não fez tudo quanto prometeu.
compre tanto quanto for preciso. Então, o quanto você sempre, as variações, vai usar para quando você está tendo alguma relação de quantidade. Por que usar os pronomes relativos, né? Você ajuda muito a evitar repetição no texto, deixa a frase, às vezes, mais formal, mais fluida, né? E mostra algum tipo de relação. Quando é, por exemplo, o quanto, o onde, o cujo, sempre vai ter uma ideia a mais do que você só usar o que. Ok? Por hoje é só. Quem é meu aluno vai receber aqui o resumo, os 2 exercícios dinâmicos e mais um exercício escrito. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!